Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa que debate de segunda a sexta-feira, o agronegócio, aqui na tela do canal AgroPlus. É o Agrodebate que começa e a partir de agora traz para você, meus amigos telespectadores, uma hora de debate de assuntos que envolvem o agronegócio. São através dos nossos especialistas, aí, projeções, análises de informações, para que a gente possa debater e entender cada vez mais um pouco deste que é um dos principais pilares econômicos do nosso país, que é o agronegócio. No programa de hoje, a gente vai discutir, entre os temas de hoje, nós vamos trazer à tona uma notícia que esteve aí nos principais noticiários nesta quinta-feira, ontem, portanto, indígenas que marcharam em Brasília pedindo demarcação de terras, um assunto que a gente chegou a conversar por aqui também essa semana, falando sobre o marco temporal, e tem também outras demandas que envolvem essas reivindicações indígenas dentro dessa manifestação, essa marcha, que indígenas do Pará e de Mato Grosso. A gente vai trazer quais são essas principais as solicitações desse grupo e também vamos trazer a opinião, vamos falar mais um pouquinho sobre o marco temporal e também sobre a Ferrogrão, que é outro assunto que envolve essas manifestações indígenas. Nos destaques de hoje também tem oportunidade para as mulheres empreendedoras também no agronegócio. Tem um concurso de startups lideradas por mulheres que já está com as inscrições abertas e o prazo também, não temos muito prazo aí, então você mulher ou você que conhece uma mulher que tem uma startup ou que tem uma ideia genial de startup para o agronegócio, fique no programa de hoje que nós temos informações aí de um concurso para as mulheres que podem liderar startups e que envolve o BRICS, que é um grupo de países que envolve o Brasil, inclusive, né? Nós vamos trazer essa informação para vocês hoje, além de outras informações, como também, por exemplo, o tarifaço do Trump, né, meus amigos, que não pode ficar de fora dos nossos comentários por aqui. Tem novidade nessas tarifas, mas também tem outra novidade. A gente já falou por aqui e já deu risadas. E agora a internet toda está em polvorosa e os memes não param por aí, criticando ou simplesmente dando uma risada sobre esse tarifaço. Meus amigos e amigas, meus comentaristas, Seu Bianco, que é especialista em negócios, e Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócio. Meus amigos, começando pelo Seu Bianco, já era de se esperar que esse vai e vem de tarifas, essa repercussão toda fosse virar em piada na internet? Boa noite, Jossam, boa noite, doutora Daiane, e boa noite a todos que nos assistem. É difícil que um assunto ou tarifaço que no mundo inteiro esteja prejudicando muita gente, ainda hoje o maior sentido seria uma piada. Então é difícil da gente poder acreditar isso, que líderes mundiais estejam nesse ponto de se ou fazerem piada ou se tornarem piada. É aquele assunto que o senhor vem falando e que a gente precisa concordar, né, Daiane? Diplomacia acima de tudo. Talvez o que está faltando aí para esses líderes. Mas vamos tratar mais de Trump, né? Eu acho, né? Vamos ver a tua opinião também. Está precisando se controlar um pouquinho por aí. Seja bem-vinda, Daiane. Boa noite, Jossam. Muito boa noite, Bianco. Boa noite você, telespectador aqui ligadinho com a gente. Realmente, Jossam, no outro programa eu fiz o seguinte comentário, que está parecendo duas crianças fazendo birra, né? E os memes ficaram nisso mesmo. Tem até um dos animais, né, colocando o adesivo, tirando o adesivo, eu vou taxar aqui, eu vou taxar ali. Tem um outro também de indústrias de confecção com pessoas mais gordinhas nas fábricas, né, e a gente vê que as piadas não param, né, porque hoje em dia
as duas maiores potências, ficar taxa aqui, taxa ali, realmente não estão pegando bem para o resto do mundo. A gente vai trazer alguns desses memes aí que mais repercutiram. É daqui a pouco, porque esse assunto ele está mais um pouquinho lá para frente, nós temos outros assuntos a discutir primeiro. Então eu vou fazer o convite para o nosso amigo telespectador. Vamos debater o agronegócio? Amigos e amigas, o nosso primeiro assunto a ser discutido hoje não estava nem nos nossos destaques, mas a gente precisa trazer esse assunto à tona, já que a NOAA, né, que é a agência dos Estados Unidos, a gente até falou sobre ela aqui, né, a Administração Oceânica Atmosférica Nacional lá dos Estados Unidos, que publicou uma atualização sobre o Laninha, que foi um evento climático, ele é um evento climático e que esse ano de 2025 trouxe um desequilíbrio aí e deixou muitos produtores sem saber o que fazer, inclusive, porque ele provoca, né, inclusive, eu tô entendendo um pouquinho melhor de Laninha e El Ninho também, conforme a gente vai estudando esses assuntos, né, e depois de alguns meses de influência do Laninha, portanto, a gente retorna aí um período de neutralidade, segundo a agência americana, que confirmou o fim do Laninha, que causou excesso de chuvas na região norte, vamos falando de Brasil, né, na região norte do Brasil, e uma seca severa no sul, ambos prejudicando muitas vezes aí na produtividade. Depende do produtor rural também, né, aquela velha pergunta e resposta. Ajudou ou prejudicou? Depende. Para quem? Que fase que estava? No plantio, na colheita? Enfim. Mas para muitos representou um perigo, né? Um medo, pelo menos, também. Eu vou começando com o seu Bianco, que a gente já discutiu em outras oportunidades, seu Bianco, por aqui, o El Ninho e o Laninha. E antes de passar para o senhor, o Laninha, para quem não sabe, ele significa que a água da superfície do mar está mais fria que a média. Os ventos eles estão mais fortes e o Pacífico Equatorial Central recebe menos chuva, o que resulta no Brasil em maior precipitação para a parte norte do país, como eu falei, enquanto o tempo fica mais seco na região sul. Seu Bianco, principalmente para a região centro-oeste, fica até um pouco mais fácil de trabalhar para o produtor rural, porque é onde justamente o tempo ele é bem definido, né? E esse momento agora se encaminha inclusive para um momento de seca, que já é esperada. Não é a seca como aconteceu no caso do Rio Grande do Sul, que foi completamente atípica. Jossan, o Centro-Oeste, ou principalmente Mato Grosso, ele tem dois períodos bem definidos de seca e de chuva. Este ano, então, teve uma precipitação pluviométrica maior ainda, pelo menos no Centro-Oeste, a média em torno de 2.100 milímetros por ano. Esse ano já passou até de 2.500 milímetros em muitas regiões. O Laninha ou El Ninho, eles são efeitos climáticos que, como você falou, que dependendo da temperatura do mar do Pacífico. E esses efeitos, eles geralmente são ciclos, né? Entre 2 e 5 anos, sempre se tem ou Laninha ou El Ninho, né? Quando é o El Ninho, é o inverso disso que você comentou agora. A Laninha chove mais no centro-oeste e chove menos no sul do Brasil. Nesses, pelo menos é o que gira mais, o que interessa mais para o Brasil. Esse ano agora voltou, então a temperatura está dentro da neutralidade, dentro da normalidade, então cessa o ciclo de Laninha. Então nós acreditamos que agora vai voltar para a neutralidade e pelo menos para o centro-oeste, ou pelo menos a região do Mato Grosso, ela já foi também, beneficiou em virtude de que as chuvas foram muito boas para o milho. Poderia, se ainda houvesse mais alguma chuva, se estendesse por mais uns 10, 15 dias,
Isso beneficiaria muito a produção do milho, principalmente no Centro-Oeste. Muito bem. Dando continuidade, Daiane, o senhor Bianco falou desse novo ciclo, né, do Laninha, mas eu queria falar de um novo ciclo das commodities, né? Esse é o momento em que boa parte do Brasil acabou de colher a soja e está plantando milho. E a gente já está acostumado com a nossa regularidade de chuvas. Com o fim da Laninha, a gente pode respirar um pouco mais tranquilo, né, o produtor rural. Justa, a gente pensa que na Laninha como algo ruim, mas para o Rio Grande do Sul, né? A gente vê que as chuvas que foram a nível de Mato Grosso, pelo menos na maior parte do Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, a gente teve um benefício, porque a chuva veio assim, abundante, porém não um excesso que foi prejudicial. Muito pelo contrário, a gente vê que as médias no IMEA de produtividade foram até maiores. Agora, com o fim, com essa neutralidade, o clima fica um pouco ele fica um pouco inconsistente. E as chuvas aqui no Mato Grosso, elas podem se encerrar antes, na região norte. É uma tendência a encerrar antes do período. Então, essa é uma das preocupações, com certeza, mas esse gráfico, ele não é um gráfico ainda que tem uma certa relevância absoluta, né? Porque eles ainda precisam analisar mais fenômenos para dar uma conclusão maior. Tanto é que eu até olhei hoje no Clima Tempo e lá a previsão para encerrar essa neutralidade é que ela se estende entre agosto e outubro. Mas esse fenômeno foi demarcado com uma projeção de 50%. Inclusive, tem 37% de chance de voltar o Laninha depois desse período. Então, é algo que eles ainda vão fazer mais análise, mais estudos, né, para que seja visto esses fenômenos de uma forma mais certa. Porém, a nossa preocupação da neutralidade é realmente esse encurtamento do ciclo da chuva, né, que ela possa parar um pouco mais cedo, porque a gente ainda precisa de chuva para a produção do nosso milho. É interessante até a maneira como é feita a averiguação desses dados, né? Que a gente pode pegar como exemplo também aquelas arminhas de temperatura que às vezes bombeiros usam para localizar pessoas, para ficar uma maneira bem fácil de entender para toda a massa. É mais ou menos isso que acontece, né? Tem imagens que mostram aonde nos oceanos está mais frio, pelo menos na superfície, né? E aonde está mais quente, e é perceptível aí observar a temperatura nessas regiões. Bom, a temperatura da superfície ela é comparada à média de longo prazo e fornece daí um índice que mede o quanto a água está mais quente ou mais fria do que a média, que é o que faz determinar, né? E é o que impacta de fato as chuvas, se vai chover mais numa região, menos e assim vai. Seu Bianco. É bom a gente frisar que meio grau, né? De repente é o que vai impactar se vai chover mais ou menos, ou se vai se estender por mais 10, 20 ou 30 dias, né? O que houve foi só meio grau agora que pelo menos chegou na neutralidade. Então, eu acredito até, e como o doutor Daiane falou, para o Centro-Oeste ou para o Mato Grosso foi muito bom. Por quê? Porque se estendeu as chuvas e ainda tem uma previsão de mais chuva. Se estender por mais 10, 15 dias, a produção de milho no Centro-Oeste será fantástica. Olha a informação, inclusive, que está aqui no site Notícias Agrícolas, que agora para o restante de 2025, as chances de um ou de outro, de El Niño ou Laninha, somente aumentam no final do ano, com possibilidade de Laninha cerca do dobro das de El Niño, mas neutralidade ainda é a maior probabilidade durante o início do inverno. Daiane, para a gente finalizar esse assunto. Realmente essa situação que a gente já havia comentado, né? A previsão que eu vi também no Clima Tempo, ela falava
depois de outubro, que seria mais para o final do ano, né, em 37% de chance, enquanto um El Niño seria uma previsão de 17%, o que daria realmente o dobro para a La Niña. A La Niña é um fenômeno que traz chuvas aqui para o nosso estado em abundância, então acredito que seja benéfico para o nosso estado de Mato Grosso. Porém, a gente sabe que no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina ali, eles foram muito afetados. Então, a gente nunca fica desejando um fenômeno desses para prejudicar também outro estado. Muito bem. Encerramos esse assunto e encerramos também esse bloco, meus amigos. Bem rapidinho foi esse bloco, para no próximo bloco, depois do nosso intervalo, a gente falar sobre um assunto que foi noticiário pelos principais noticiários do país. Indígenas tentam invadir o Congresso e a Polícia Legislativa precisou usar gás para conter esses indígenas. Vamos tentar entender quais são os protestos, como isso pode afetar o agronegócio e qual o envolvimento deste assunto com o agro já já. Nosso intervalo é bem rápido. A gente já volta. Agrodebate, o programa que debate o agronegócio de segunda a sexta-feira na sua tela, está de volta. Obrigado pela sua companhia. Sextou, estamos juntos. Obrigado a você que está conosco. As informações não param e as nossas análises também não. Vamos continuar falando então. O assunto da vez é os protestos indígenas desta quinta-feira, né, que tentaram invadir aí o Congresso, e a Polícia Legislativa aí precisou inclusive usar gás para conter. Marcharam em Brasília pedindo demarcação de terra, aquele marco temporal também que nós falamos, e entre outras reivindicações estão também eles não querem a construção da Ferrogrão, né? O aumento da Ferrogrão aí, portanto, que deve trazer desenvolvimento, melhorar o gargalo da distribuição das commodities no Brasil, e indígenas são contra. Para discutir esse assunto, eu continuo com os meus queridos Seu Bianco, que é especialista em negócios, e Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócio. Bom, meus amigos, a notícia é essa, né, que foi um grupo de indígenas que precisou ser contido, inclusive com o uso de gás de pimenta, né? A área lá do Congresso Nacional, onde eles invadiram, costuma ser fechada a manifestações por questões de segurança. A Câmara dos Deputados, inclusive, informou através de nota que cerca de 1.000 indígenas que participavam da marcha do acampamento Terra Livre romperam a linha de defesa da Polícia Militar do Distrito Federal, derrubaram a grades, invadiram o gramado do Congresso Nacional. A gente discutiu essa semana por aqui, Seu Bianco, as reivindicações que, inclusive, de indígenas que são do Pará e também de Mato Grosso, que bloquearam a 163 aí por 2 semanas. Essa semana houve o desbloqueio e o que faz parecer é que são os mesmos que saíram de lá, foram para o Congresso. Eles falaram que, inclusive, depois que uma conversa com o ministro Gilmar Mendes, né, que foi quem abriu aí uma porta aí para uma possível negociação, pelo menos uma reunião, uma conversa, foi o que foi tratado, e agora foram para lá. Só para que a gente possa entender também um pouco melhor, há uma guerra dos poderes, que foi o que a gente discutiu essa semana por aqui, porque a STF tem um julgamento a respeito do marco temporal e já o Congresso Nacional tem outro julgamento. Para o STF, o marco temporal não é válido. Para o Congresso, sim, é válido o marco temporal. E para que fique mais claro para o nosso telespectador, os indígenas não querem o marco temporal. Portanto, a opinião do Congresso é a opinião conflitante com os indígenas, que foi, portanto, onde eles invadiram. Seu Bianco, quando a gente noticiou aqui
a liberação da 163 lá no Pará, a principal porta-voz dos indígenas, ela trouxe inclusive a informação de que eles só quando eles fazem algo nesse sentido é que eles são ouvidos, o que faz parecer que eles estão determinados também a agir dessa maneira para que eles consigam conquistar o que eles querem. Juscelino, estão usando modos radicais, tanto é que eles só desobstruíram a BR aqui quando foi que o Gilmar Mendes, que é o do Supremo Tribunal, confirmou que iria sentar com eles. Tanto é que eles, hoje mesmo, estavam junto com o ministro. Porém, ontem resolveram avançar nas grades do Congresso, que isso são mais umas grades simplesmente respeitosas, não é uma grade de arame, lá são umas gradezinhas pequenas, e eles avançaram. Tanto é que a polícia teve que contê-los, principalmente com gás lacrimogêneo, com gás. E o que eu fico meio desgostoso da vida também é que aí o Senado e o Congresso largaram uma nota que eles não usaram de força letal, não usaram de nada contra os índios. Se fosse contra qualquer um outro brasileiro, aí poderia, então, fazer de tudo, poderia usar a força letal, então. Eu acho que quem quer que seja que vai invadir lá, ele tem que ser expurgado, ele tem que... Você tem uma ação de querer entrar no Congresso, você tem a reação dos policiais e de todos os deputados de conter isso. Eu, principalmente, te garanto que eu não vou levar bala de ninguém lá, porque eu não vou lá fazer isso. Ah, bom, tenho meus direitos, tem que defender os direitos? Tem. Porém, os indígenas aí, eles estão querendo um pouco demais e se extrapolar um pouco demais, no meu entender. Daiane Kirneve. Jussan, esse tema, vocês podem até não concordar com o que eu vou falar aqui, mas para mim tem muito de ONGs por trás desse grupo que está fazendo essas manifestações. Eles estão fazendo palanque político lá no meio dessa manifestação Terra Livre. Até esse nome é muito sugestivo, parece até um movimento do MST. E a gente fica vendo assim, o tipo de palestra que eles estão dando para os indígenas, muitas vezes utilizando esses indígenas como manobras. Eu já falei aqui outras vezes que as pessoas utilizam desses direitos dos indígenas porque ele tem uma proteção especial, uma garantia, para benefício próprio, para trazer muitas vantagens, inclusive. Eu vou trazer dados aqui sobre a questão do marco temporal. Por que é importante para o Brasil? Não é para a agricultura, não, é para o Brasil, o marco temporal. O marco temporal significa que aqueles índios que já estavam nas terras em 1988, eles têm direito daquelas propriedades. Se eu não tenho marco temporal, então quer dizer que os índios já estavam aqui no Brasil quando nós chegamos. Então, é tudo dos indígenas. Eu vou pegar e vou devolver para os indígenas a minha casa, a minha terra, inclusive a nossa cidade, que também, quem não sabe, nós residimos em Itapurá, era uma terra que tinha um índio, então vamos mudar a regra do jogo durante o jogo, né? Eu adquiri a minha casa, mas agora mudam-se as regras, aí vão falar com o marco, não vai ter um marco temporal, a Constituição não vale de nada, rasga-se ela, e o indígena vai lá e pega a minha propriedade, pega a minha casa, porque afinal não tem um período que precisa ser comprovado. Qual que é o problema disso? A Constituição de 1988 que garantiu a demarcação das terras. Antes não eram garantidas. Então, a lei só veio a partir de 1988. Se a lei veio e a Constituição, que é a nossa lei maior, veio depois de 1988, o direito de demarcação tem que estar baseada nessa data. O indígena que estava naquela propriedade, ele tem direito àquela propriedade. E não sei lá quando, ou ficar à mercê desse critério que eles querem fazer.
E outra informação, assim, a título de informação para a população, que hoje mais de 13% de todo o território brasileiro, mais de 13%, já é de terra indígena. Só para vocês ficarem cientes. Eu vou ler um número aqui que é absurdo. 851 milhões de hectares já são de terras indígenas. Então, se a gente for fazer uma divisão para cada índio já é um super, mega, ultra fazendeiro, né? E eles querem ampliar isso muito mais? Eu acredito que não. Eu acredito que tem ONGs por trás, porque aqui a gente está falando não só do desenvolvimento, quanto um freio na agricultura, no desenvolvimento, na economia, na nossa segurança jurídica. É que a gente fala muito em segurança jurídica porque essas decisões têm voltado atrás em direitos que já foram dados, em garantias, em propriedades, né? Propriedades que já foram vendidas, adquiridas lá em 1990, 1950. Então, não há que se falar que agora vamos mudar a regra do jogo. Porque essa terra, o índio morou aqui em 1940, 1920. Gente, mas e aí? Vamos ficar com isso até quando? A gente vai ficar com essa insegurança? Até quando a gente vai ficar à mercê desse judiciário que não respeita a própria Constituição? Simplesmente essa é a informação que eu tenho para dar para vocês. Não respeitam. E as ONGs estão por trás desses índios, trazendo eles. Para quê? Para frear. É porque é isso que eles querem. É isso que eles querem. Essas ONGs europeias, na maioria, elas vêm com o ideal europeu, que são com toda aquela ideologia de reflorestar, de trazer muitas coisas que eles não fazem, para a gente segurar mesmo. Outra função, outra coisa que eles estão questionando, ferro-grão. O que muda ferro-grão para o índio? Um transporte que, se a gente for analisar tecnicamente, polui muito menos, tem um menor impacto ambiental. Então, se eles estão preocupados com o meio ambiente, eles não iriam, muito pelo contrário, em vez de ficar questionando a ferro-grão, não iriam querer aplaudir a ferro-grão, incentivar a ferro-grão? Qual é o sentido de tudo isso? Também questionam sobre a exploração de petróleo. O que muda para eles na área deles? Sendo que eles já são donos de uma parte maior do Brasil, 13,5%. Então não caio nessa ladainha aí que esses influencers ficam falando, que esse pessoal que tem muita visibilidade fala, porque eles falam coisas sem técnicas e sem embasamento. Só falam por falar e falam porque está na moda, porque é bonito, ou porque é legal ser ambientalista hoje em dia no Brasil, né? Mas aqui todos nós também somos, porque preservamos. Daiane falou muito bem aí da ferro-grão e me fez até refletir, né? Só para que o nosso telespectador também entenda um pouco mais, a ferro-grão ela é uma proposta que prevê a construção de quase 1.000 quilômetros, 933 quilômetros de trilhos cortando a região amazônica entre as cidades de Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará. Bom, acontece que, na minha opinião, Daiane falando, concordando com as suas palavras, eles podem muitas vezes ser contra a construção da ferro-grão, porque assim não conseguem, durante protestos, ficar no meio da estrada, parando caminhões e cobrando pedágios absurdos deles. O trem passaria por cima. Bom, em outras opiniões, você disse sobre direitos dados, né? Direitos dados sobre propriedades que foram adquiridas, pessoas que, né, compraram, adquiriram seus direitos, mas os indígenas também, eles têm os seus direitos e cada vez mais eles têm um espaço maior dentro do nosso judiciário, dentro do nosso legislativo, dentro de todos os âmbitos que regem aí o nosso país. E parece que essas reivindicações, elas vêm justamente em um momento muito oportuno, em um momento de desenvolvimento tecnológico, em um momento de conquistas, porque hoje a gente vê indígenas dentro de
colheitadeiras. A gente sabe que existem indígenas dentro de colheitadeiras graças a medidas feitas por governos, né? Entra governo, sai governo, enfim, são seus direitos, são direitos conquistados. Agora, querer ficar pedindo toda vez uma coisa nova, parece que se trata mesmo de massa de manobra. Eu preciso concordar com Daiane Kirnev. Seu Bianco. Daiane foi perfeita no relato dela. Se os índios têm todas essas terras aí, eles produzem apenas e tão somente na região de Campo Novo do Parecis, que é uma região que eles produzem. Os demais hectares, desses 800 milhões, eles estão todos sem produzir quase nada, são só reservas. Aí que entram as ONGs que a doutora falou, de pessoas que têm muitos interesses comerciais por trás disso. E se nós formos relatar que não vale, então, o marco temporal de 1988, então tudo no Brasil seria dos índios, bem como a doutora relatou no começo. E aí eu vejo, tipo, cantores, ou a cantora Anitta, vi hoje defendendo que ela é favorável a isso e aquilo. A primeira, então, teria que ser o apartamento dela, a casa dela lá, sei lá se mora no Rio de Janeiro ou onde mora, que ela cedesse para os indígenas, porque tudo isso era dos índios. Se não existia o marco temporal, então tudo isso volta a ser dos índios. Vamos nós, se nós estamos ocupando qualquer espaço, vamos pagar aluguel para eles. E tanto é que os índios questionam as coisas mal questionadas, que não aceitam a ferro-grão. Os índios norte-americanos ganham muito dinheiro com royalties, cedendo seus espaços, explorando seus espaços, ganhando royalties, aluguéis. Então, por que não se deixa a ferro-grão ligar municípios que vai criar muito lucro para todos no Brasil? E eles cobram um pedágio, royalties ou alguma coisa, e eles com isso eles vão ter mais qualidade de vida, eles vão ter mais saúde, eles vão ter... Veja bem se essas ONGs estão lá nas aldeias dos índios, lá levando médicos, ou se algum deles médicos estão lá. Mal e porcamente estão lá quem? FUNAI, e atendendo muito mal. Então, os índios aí estão sendo levados simplesmente por pessoas que têm muitos interesses comerciais escondidos atrás dessas ONGs. Daiane? Vou fazer até um quebra-gelo aqui, porque eu estava muito bravo na fala anterior. Vou falar, Bianco nem dá ideia, já está muito caro o aluguel. Vou ter que pagar mais um aluguel que o índio? Ah, não. Mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, a gente sabe que é muito preocupante tudo isso, porque não é o interesse do povo indígena genuinamente, né? Eles estão sendo levados a acreditar em algo que não é real, né? E hoje em dia, os índios mesmo que são nativos, eles vivem um descaso pela FUNAI, por esses órgãos que deveria defendê-los, né? Aí uma pequena parcela, que são 1.000 índios que estão sendo lá doutrinados, ousados, né? Vem reivindicar algo que já estava pacificado. Então, só para a população entender, imagine só, 13% de todo o território nacional. Quem que tem tudo isso? Agricultores não têm tudo isso, a população não tem tudo isso, nem as cidades não chegam perto de 13% de todo o território, né? E a gente vai falar aqui de algo que imagine só, vamos fazer uma pizza, é como se só o povo indígena, que é uma minoria hoje, né? A gente tem uma população hoje muito maior que não é indígena, e uma pequena parcela da população que é indígena já comeria da nossa pizza, que vamos fazer uma analogia com a terra, 1,5 pedaço, e o resto seria do Brasil, ou seja, quase nada para os brasileiros e muito para alguns. Então, será mesmo que é necessário tudo isso para cada indígena? Será mesmo que cada indígena precisa de 2.000 hectares de terra praticamente? É uma comparação assim
aproximada, que eu não sei, a última expectativa que eu vi dos povos indígenas foi de 2022, então pode ter crescido um pouco mais a população, né? E essa conta pode ser menor. Mas será mesmo que é necessário para a sobrevivência tudo isso? Será mesmo que a Ferrogrão vai prejudicar? Então, fica para você, telespectador, uma análise, um pensamento para você refletir. Reflita sobre isso, sobre quando você escutar esses influencers trazendo essas ideias. Não engulam isso. Esse tipo de fala são falácias para enganar a população brasileira, para que deputados acreditem nisso também. Porque quando a grande população está acreditando, os deputados, os legisladores vão legislar em favor da maior parte da população, com certeza, a vontade do povo. Então não sejam enganados, não deixem com que outros venham colocar novas regras, novas leis. E como o Bianco mesmo falou, será que a Anitta vai ceder o apartamento dela, a casa dela? Né? Se ela mora na Bahia, que foram lá os primeiros, né? Os primeiros povos nativos que povoou toda a Bahia praticamente, todo o Brasil, né? Porque o povo indígena é o povo que estava aqui no Brasil. Então devolveremos toda a terra para eles? Até a sua casa será devolvida? E será mesmo que a Ferrogrão vai prejudicar o nosso meio ambiente? Ou da forma que está muito mais prejudicial? Né? Fica uma reflexão para você aí de casa. Não acredite em tudo que você escuta desse pessoal, dessas pessoas que só têm interesse, muitas vezes estão sendo patrocinados grandemente lá fora, né? Eles são patrocinados porque eles têm muito alcance. E, infelizmente, os nossos jovens estão ouvindo esse tipo de palhaçada. Seu Bianco. Só para acrescentar, para dar números, porque quando se fala em preservação ambiental, principalmente o pessoal fala, aí são tantos campos de futebol. Então os índios eles têm mais ou menos 800 milhões de campos de futebol. Será que isso é suficiente para, não sei quantos índios tem no Brasil, mas se a gente dá uma pesquisa, você vai ver, são mínimos as coisas. E outra coisa também, só para a gente mudar, o marco temporal tinha sido definido, que era a Constituição de 1988. Daí o Supremo, que são 11, 15 ministros, não sei nem quantos são, definiram que não é. Porém, o Congresso, que são todos os deputados e senadores, aí fizeram e agiram rapidamente, fizeram um decreto ou uma lei, não sei direito o que foi, pelo menos uma semana, um pouco mais depois, determinando que 1988 é o marco temporal mesmo. Então, o que é que nós temos que obedecer? Será que a quantia de ministros do Supremo ou a quantia de deputados que representa o voto de todos os brasileiros? Se encaminhando para finalizar essa conversa, e ainda reiterando o que vocês já comentaram por aqui, a construção da Ferrogrão, por que é que ela seria um problema? Se a gente for analisar as ferrovias, elas precisam de muito pouco para que elas sejam viabilizadas. E se comparando com rodovias, você precisa ter postos de combustível, restaurante, um monte de... Ia ter que explorar muito mais da Amazônia com uma rodovia do que com uma ferrovia. O trem passa por lá e pronto, não precisa de uma parada para o maquinista, não precisa de uma borracharia, não precisa de um restaurante. Então, talvez... vai entender quais são as reivindicações dessas pessoas. Talvez o que eu falei também faça até um pouco de sentido, mas não vou repetir. E, seu Bianco, eu fiz uma pesquisa em 2024, o Brasil tinha cerca de 1.700.000 indígenas, o que representa 0,83% da população brasileira. Vamos encerrando esse assunto ou deixa para o senhor a última palavra aí, então? Embora não, pode seguir. Acho que a gente já relatou bem. Vamos falar de memes, então.
Esse tarifaço aí entre Estados Unidos e China, que envolveu o Brasil também, mas principalmente esses dois países, já virou meme na internet. Eu tô louco para mostrar os memes para vocês, nossos queridos telespectadores. Vamos fazer o nosso último intervalo comercial de hoje? Na volta, a gente volta para dar umas risadas e também tem o concurso de startups lideradas por mulheres. Já pensou, mulheres do agronegócio representando o BRICS, que inclusive representa Brasil, Reino Unido, quais outros países aí, seu Bianco, o senhor lembra? Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Indonésia. Hoje são 18 países, acho, mas iniciou-se com B de Brasil, R de Rússia, Índia, China e África do Sul. O S é de África do Sul. South Africa. Então daqui a pouco a gente volta com essas duas informações. Concurso de startups, que vocês, mulheres que estão nos assistindo, podem ser uma das representantes, e também vamos falar de memes. A gente volta já. Amigos e amigas, telespectadores aqui do Agrodebate, obrigado pela sua companhia. E esse último bloco ficou para a gente sextar bem sextados por aqui, viu? Seu Bianco e Daiane Kirnev, seu Bianco que é especialista em negócios e Daiane Kirnev especialista em agronegócios, se juntem a mim, por favor, para a gente falar de memes e também esse último bloco ficou para a gente finalizar a semana com chave de ouro, viu? Vamos começar falando dos memes, porque, bom, antes disso, na verdade, né, a gente precisa falar das tarifas, esse vai e vem de tarifas. Ontem a gente chegou a noticiar um pouquinho, e a nova notícia a respeito desse toma lá da cá de tarifas é que a China decidiu e comunicou o aumento das tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos para 125%. Ou seja, ambos estão aí com tarifas acima dos 100%. E inclusive uma notícia chinesa que vem da China, né? Que os chineses já acreditavam, inclusive, que essas tarifas se tornariam uma piada, porque um toma lá da cá, Daiane mesmo, né, Daiane? Vou parafrasear você, trouxe aí o termo aí das crianças, parecendo crianças brincando, toma dali, toma daqui. A gente entende que são, claro, medidas para proteger o seu país, mas viver dessa maneira está impossível para eles e para o mundo todo. Bom, não tinha outro jeito, principalmente para o brasileiro, mas para o resto do mundo também, que essa história toda não virasse piada, virasse memes na internet. A gente vai ver até alguns memes aí que nós separamos. Olha lá, ó. É Jesus... Vá lá e destrua os Estados Unidos, meu filho, falando para Donald Trump. Eu acho que não tinha que ser Jesus aí, né? O que será que se isso aí for verdade, Daiane, será que ele está cumprindo com a ordem? Olha, não faz muito sentido ser Jesus falando para destruir alguma coisa, né? Tinha que ser ao contrário. A gente tem aquele memezinho que é o anjinho e o diabinho, tá mais pro diabo falando isso, né? Que mais de memes que rolou pela internet aí, Paulo? Mostra pra gente. Vamos ver o que ainda temos por aí. Tem aquele vídeo que a Daiane falou no começo do programa, tem por aí. Esse aí foi legal. Isso aí é China e Estados Unidos brigando por tarifas. Olha lá, ó, tem um vidro dividindo. Foi lá, enquanto eles estão cada um do lado do vidro, olha lá, a briga é ferrenha mesmo. Olha lá, estão um do lado do outro, tudo se conversa, aí de repente, ó, seu Bianco, tá mais ou menos assim ou não? Tá bem assim mesmo. Estão mais latindo do que agindo, né? Que mais de memes que nós temos aí, seu Paulo?
essa aí para mim foi a que melhor resumiu essa história toda. Eu também envolve um desenho que muitos de nós assistimos, o Tom e Jerry. Olha lá, o Tom jogou a bolinha de golfe, a bolinha foi e bateu na China. E de repente a bolinha, Daiane, voltou, né? E tá bem desse jeito mesmo. Para mim resumiu essa história toda. Com certeza, esse para mim é o melhor meme. E só faltou ter o Jerry lá jogando de volta. Paulo, temos mais memes aí? Não. Acabou. Esses são os memes que nós separamos então para vocês. Tem mais memes que rolaram por aí, mas nós separamos apenas alguns para a gente poder tirar um pouco de risada disso também, por mais que seja um assunto muito sério. Seu Bianco, daqui para frente, o que é que nós podemos esperar? Infelizmente eles estão, a gente até deu risada com medo, né? Mas tem muitas pessoas prejudicadas com isso. Você pensa bem, uma empresa que fabricava lá suas 1.000 peças, seja de que tipo for, e ela é taxada em 125%, no outro dia ela não vai vender nenhuma. Então uma empresa dessa vai à falência. E isso, infelizmente, depois que você falir uma pessoa, para ele voltar no mercado é muito difícil. Então, às vezes, esses dois líderes, ou principalmente o Trump, está brincando com muita coisa séria, infelizmente. E o presidente da China até falou ontem, me parece que foi ontem, que ele disse que quando você briga com todo mundo, você, de repente, você pode ficar isolado e ficar sozinho. Eu acho que essa é uma grande verdade, e acho ainda que o Trump vai ter que voltar atrás, mesmo ele sendo da maneira que a gente conhece que ele é, que não aceita voltar, mas ele está prejudicando mais as pessoas do país dele do que mundo afora. Inclusive tem uma notícia aqui no site Infomoney que diz o seguinte: a China crê que os seus consumidores vão salvar o dia, mas eles não estão comprando. O discurso oficial é que o consumo será a principal força motriz e a fundação do crescimento econômico do país, mas os chineses estão ficando cada vez mais avessos a gastar. Daiane? Jussan, a gente fez até um comentário aqui na semana passada, que eu havia avaliado que realmente a China vende muito mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para a China. Né? Então, a balança comercial realmente ficaria menos favorável com uma tarifação para a relação da China. Porém, Jussan, analisando melhor as questões do tipo de mercado, a gente vê que os produtos chineses são indispensáveis aos Estados Unidos. Muitos produtos de lá não tem em outro lugar no mundo. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, apesar das tarifações, eles vão ter que comprar. Então, existem tecnologias que só a China produz, ou indústrias que existem na China, que elas não podem ser montadas do zero para atender uma demanda novamente dos Estados Unidos, sem muito tempo, né? A gente não levanta uma indústria dessa do dia para a noite. Então, a gente está vendo aí que realmente pode haver uma recessão, é um problema muito sério, e o Trump ele aumentou para 145 a tarifa contra a China, né? Contra os produtos chineses. E em contrapartida, depois a China foi lá e aumentou para 125 e disse que não vai aumentar mais, porque atualmente já está inviável com essas taxações, né? Uma comercialização. E isso é muito perigoso, porque a gente sabe que os dois comércios ali, essa troca comercial entre essas duas potências, elas são indispensáveis. Ou seja, tem aquela empresa também que fabrica, né, os microchips dos celulares e tantas outras coisas que vêm de lá, que são indispensáveis ao mundo até. Até a gente fez alguns comentários durante a semana sobre a preocupação até do preço dos telefones, né? Se tudo isso chegar ao consumidor, como que vai ficar? O consumidor vai ser muito prejudicado também. E essas guerras tarifárias, elas só
mostram uma falta de equilíbrio desses governantes, né? E o Trump, eu acho que está sendo um pouco radical demais. E a gente sabe que também o presidente da China, ele é um imperador e ele tem uma visão que ele é muito forte, né? Então, dificilmente ele também tenderia a ceder a algo. Então, a gente tem visto ali uma briga de dois teimosos, né? São os maiores, com certeza. Então, muitas vezes, um líder desse, ele não pode ser visto como fraco, né? Voltar atrás, para eles, pode ser considerado uma ameaça até. Mas acredito que não precisaria ter chegado nesse ponto, porque é um ponto que realmente, até a fala do presidente, inclusive, né, falando que não vai brigar com todo mundo, com o mundo inteiro, vai ficar sozinho, vai se isolar. Será que você tem capacidade, né, você como país, de viver isolado só com o seu país? Muito bem explanado. Bom, meus amigos, a gente se encaminha em finalizar o nosso programa, e para finalizar, a gente vai trazer uma oportunidade agora para as mulheres, principalmente do agronegócio. Tem oportunidade boa, tem notícia boa para a gente trazer por aqui, já que o BRICS, que é o grupo dos países aí que envolve Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Indonésia, Irã, Emirados Árabes Unidos e outros países parceiros como Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba e Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Pronto, acabou. Lançou um concurso aí para as mulheres que são empreendedoras de startups. A notícia é que esse concurso ele foi lançado para impulsionar o empreendedorismo feminino como motor de desenvolvimento econômico e inovação sustentável. Então, você que tem um projeto, principalmente isso aqui vai ficar para quem já tem um projeto, porque seria muito difícil criar um projeto por conta do prazo, já que o prazo ele já começou, ele vai até o dia 4 de maio, portanto a gente tem pouco menos de um mês aí para as inscrições. E a gente está andando pelo site, que inclusive quem quiser entrar nesse site, tem um QR Code, eu vou pedir para o Paulo se ele consegue colocar aí também, o QR Code, que se você apontar a câmera do seu celular para aí, você já vai direto para esse site que nós estamos navegando, ó. E tem muita informação ali. Se a gente for descendo, Paulo, tem os objetivos, nós temos lá para baixo os requisitos, e eu queria chegar no estágio de negócios, que lá tem estágio, olha lá, tem estágio inicial, crescimento e aumento de escala, que está ligado à fase de MVP, ou protótipo, né, que são as empresas que estão focadas em validar os seus conceitos, identificar ainda as necessidades de mercado e estabelecer uma base para crescimento futuro. Tem a fase de quem já está em crescimento, né, já alcançou o engajamento inicial do cliente ou aceitação no mercado, ou seja, é uma startup que já existe, e aquela aumento de escala, que é para expandir para novos mercados. Então, são aquelas que já são consolidadas. Eu vou, infelizmente, dar muito pouco tempo para vocês, meus amigos. Ali mais para baixo, Paulo, tem mais informações, a gente vai girando, vai descendo. Mas aí nesse site tem todas as informações. Vou passar a palavra para a Daiane, que essa é uma atitude mega louvável, né? Imagina ganhar reconhecimento a esse nível, inclusive, né, Daiane? Verdade, Jussa. E ainda um reconhecimento para mulheres que são líderes, né? Nesse setor do agronegócio, que tem crescido muito a liderança feminina no agronegócio. E startup é um modelo de negócio que é muito interessante. Eu até queria montar uma aqui a tempo de fazer esse projeto, mas acredito que não vai dar tempo. O tempo é curto, seu Bianco. E para nós também aqui, eu vou ver se o Paulo consegue trazer nas categorias. São várias categorias, tá? Saúde e bem-estar, aqui, pronto, volta um pouquinho. Saúde e bem-estar, agricultura e segurança alimentar, olha lá. E lá embaixo, que envolve também o agronegócio, tem desenvolvimento sustentável e soluções climáticas. Dá para criar coisa por aí, hein, seu Bianco?
Parabéns a quem criou essa ideia e que vai dar muita chance do empreendedorismo feminino. E é isso que nós temos que fazer no mundo inteiro, somar junto com o feminino e masculino e fazer com que esse mundo todo cresça. Então é isso aí, são 3 categorias: estágio inicial, crescimento, aumento de escala. Você que está começando pode ter seu projeto aceito. Tem como prêmio ali viagem para o Rio de Janeiro, 18 finalistas vão para uma missão técnica exclusiva. Enfim, entra no site, tem informações lá, você coloca em português e você tem acesso às informações todas em português aí desse concurso. Então, para você ficar por dentro de tudo, uma baita de uma iniciativa. E o programa de hoje termina com essa boa notícia. Seu Bianco, obrigado por hoje. Obrigado, Jossan, obrigado, doutora, e obrigado a todos que nos assistem. Uma boa noite a todos e até segunda. Fechou, até segunda. Daiane, obrigado. Bom final de semana. Obrigada a vocês, meus colegas diário do Agrodebate. E muito obrigada a você, telespectador, que nos acompanha e nos assiste. E faltou a Lavínia, né? Tchau, isso aí, tchau, Lavínia. Obrigado, então, meus amigos. Até segunda-feira. Você, telespectador, também. Aí, o QR Code ainda está aqui para você. Vai lá no site do BRICS e faça aí também a sua participação, principalmente para mulheres. Lê tudo lá e se inscreve. Depois conta pra gente se deu certo. Bom final de semana. Até segunda-feira.